Muito boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando nesta noite, dia 3 de março do ano de 2020. Como o tempo passa, o carnaval passou, né, o ano continua, o ano começou no dia 1º de janeiro, né, e muita coisa já fizemos este ano, inclusive este curso que entra agora no segundo módulo, né? Então, é tão bom isso, a gente planeja uma ação, uma atividade, um curso, um sonho a alcançar e a gente, né, trabalha para isso e consegue. Então, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez e hoje, então, lançando esse início de módulo, segundo módulo do curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. E hoje, não é, tendo a imensa satisfação de contar com a presença aqui de várias pessoas, entre elas duas docentes do nosso curso, que estão aqui na mesa comigo, a professora Sônia Couto, a professora Francisca Pini, já vamos saudar a todas vocês, a todos vocês. Também temos já a presença à distância da professora Sheila Secom, boa noite Sheila, e da professora Simone Lee, que também são docentes do curso e nos brindam com suas presenças. A ideia inicial é que vocês que já estão entrando, não deixem aí já de se inscreverem também no chat, né? Porque muita gente às vezes participa, assiste, mas não lá informa o seu nome e o seu e-mail. Então faça isso lá no YouTube, né? Para que a gente possa contar com a sua interação durante essa hora e meia do nosso trabalho aqui hoje, tá bem? Então peço a você que está entrando, está chegando, vá lá, se inscreve no chat, no YouTube, e manda também a sua saudação, o seu boa noite, o seu sentimento neste momento. Tem gente de perto, tem gente de longe, e nós estamos aqui felizes por estarmos aqui vivendo mais um momento importante nesse contexto nacional, internacional, tão complexo, tão complicado também, de tantos desafios, e até por isso esse curso se coloca na sua importância maior, de tentar, né, nos inspirarmos para superarmos as dificuldades da educação brasileira, em particular da educação de pessoas jovens, adultas e idosas. Então, meu abraço a você, mais um momento importante, então eu gostaria de escutar aqui a mesa, a professora Sônia Couto, com a sua saudação inicial. Boa noite a todos vocês, a todos e todas. É prazer imenso estar aqui e poder ter esse diálogo com vocês. A gente vai conversar bastante durante essa noite. Bem-vinda, Sônia, obrigado por sua presença. Francisca Pini. Boa noite, Francisca Pini, como o Paulo já me apresentou. Como a professora Sônia, nós estaremos neste módulo 2, né, dialogando com vocês, e hoje, especialmente com todos vocês, todos e todas, lançando o módulo. Então, daqui a pouco também nós apresentaremos, já vou fazer também a saudação da Sheila, né, que nos enviou aqui, que ela disse que é muito importante esse momento, né, para a gente conhecer e reconhecer a obra de Paulo Freire, saber do seu significado, da sua contribuição nesse processo de alfabetização, mas acima de tudo, a contribuição para a luta por uma sociedade justa, igualitária para todos e todas. Obrigado. Então, você podia também trazer para nós a Simone Lee, com a sua saudação. Maravilha. Então, a Simone diz o seguinte: olá, queridos cursistas. É com imensa alegria que iniciamos essa nova etapa do curso, Como Alfabetizar com Paulo Freire. Senti-me honrada quando recebi o convite de participar como docente do curso. As discussões sobre as aulas no fórum estão riquíssimas e com certeza estou aprendendo muito com todos e todas. Neste segundo módulo, estarei novamente com vocês para dialogarmos sobre 2 temas que considero muito importante no processo de alfabetização: o papel das múltiplas linguagens e da ludicidade na alfabetização de jovens, adultos e idosos, e a avaliação processual e dialógica no processo de alfabetização. Já estou ansiosa para compartilharmos nossos conhecimentos sobre esses 2 temas. Através das múltiplas linguagens, tornamos a aprendizagem mais prazerosa e dinâmica, formando também nosso aspecto humano do ser e estar. Essa é a grande boniteza do processo de ensino e aprendizagem. Paulo Freire destacava os aspectos da ética e estética
do ato de ensinar. E vamos falar sobre isso em nossa aula. Já a questão da avaliação, nem preciso dizer que é um tema muito discutido, mas que ainda é um tema muito difícil de ser abordado, porque há muitos paradigmas a serem rompidos quando tratamos desse tema. Já estou ansiosa, aguardando pelas nossas aulas. E apenas para lembrar, continuo nos fóruns das nossas aulas do primeiro módulo. Quem ainda não comentou, passe por lá. Há comentários maravilhosos. Abraços, Simone Lee. Olha aí, a Simone fez a saudação e já falou também da sua reflexão sobre o curso que ela também desempenhou aqui nas suas 2 aulas que gravou e que daqui a pouco eu falo sobre elas. Ó, nossa pauta está recheada de coisas importantes aqui hoje. Eu queria, por exemplo, além de escutarmos com mais tempo a professora Sônia, a professora Francisca Pini, né, e manifestar a alegria de contar hoje com a Sheila aqui, com a Simone, e virtualmente. Trago também um abraço de Gadote e Ângela, que não puderam estar aqui hoje, que estão em outros compromissos, mas estamos completos aqui hoje. Eu queria também ouvir aqui a Janaína Abreu, na sua saudação, e também o Plínio, né, que é sempre presente conosco, ambos. Por favor, Janaína. Olá, boa noite, turma. Finalmente, o tão esperado módulo 2 no ar, né? É um módulo incrível, particularmente, porque a gente começa aí a escrever o e-book, né? E é a parte que eu mais gosto. Mas eu continuo aqui à disposição de vocês. E hoje, nessa noite, quem estiver acompanhando, entra no chat, se loga e vamos interagir. Obrigado, Janaína. Plínio Pinheiro. Boa noite a todos e todos. Plínio Pinheiro, estamos aí juntos. Obrigado, Plínio. Bem, gente, a pauta de hoje, eu quero que vocês conheçam, para que a gente possa, então, realizar um belo trabalho. Quero que vocês se manifestem também já. Vamos ler aqui também a sua saudação, o seu abraço, a sua expectativa em relação a esse encontro, que dá início, então, ao segundo módulo desse curso, né? Como alfabetizar com Paulo Freire, que se compõe aí de nada menos que 8 videoaulas. Então, depois de escutarmos a Sônia e a Francisca Pini, vamos também falar um pouquinho do cronograma do curso, para que vocês todos e todas já saibam o que vai acontecer, quais são os docentes das respectivas videoaulas. A gente vai também dar avisos aqui, gente, sobre os prazos de postagem dos seus comentários reflexivos também. Vamos falar do e-book, vamos estar trabalhando algumas novidades importantes que queremos que vocês conheçam. Ó, novidades importantes da EAD Freiriana, eu tenho certeza que você vai gostar. E nos preparando então para a continuidade, porque você sabe que esse trabalho nosso, ele culmina lá, sabe quando? Lá no mês de agosto, né? Quando a gente publica o nosso e-book. E nosso e-book, já falo desde já, sabe qual será, Sônia? É o 7º e-book da EAD Freiriana. Pouca coisa não, né? Então, produções de alta qualidade, com séria, né, reflexão acadêmica, prática, ou seja, praxeológica. Então, temos muita coisa para conversar e não sei se já temos aí, Janaína, algumas pessoas mandando as suas contribuições, as suas saudações, antes que a gente continue aqui e já passando a palavra para a professora Sônia Couto, né? Bem, o fato é que a gente está muito contente, né, por contar com todo mundo aqui hoje. Então, vamos iniciar essa reflexão enquanto a gente recebe as saudações das pessoas, começando com a Sônia Couto. Havia pedido, Sônia, que você pudesse, né, falar para nós um pouquinho dessa sua experiência neste curso. A Sônia, que vocês já conhecem de outros cursos, certamente, né, uma grande expertise, né, na área da educação de jovens e adultos. A gente conversava há pouco tempo, né, agora há pouco, que há 31 anos trabalhando com educação de jovens e adultos. É pouca coisa não, né, Sônia? 31 anos eu me aposentei. De lá para cá eu continuo com ações, então vão lá quase 40 anos praticamente. Pô, já vai revelar a idade, então é jovem, muito jovem. Então, 40 anos de magistério aí nessa área específica, entre outras atuações, que a Sônia já tem uma atuação grande na educação, né? Então, queria lembrar, Sônia, que você, né, participou do primeiro módulo com as videoaulas 5 e 6, e também agora vocês vão assistir, esperem, né, aguardem, as videoaulas 2, 3 e também a videoaula 6, que a Sônia gravou
e junto com a professora Sheila Secom, né, fizeram uma parceria aí de duas, né? E fizeram uma excelente aula que vocês também vão acompanhar, a videoaula 6, tá bem? Então, Sônia, obrigado mais uma vez por ter vindo. Imagina, Queria te prazer. escutar um pouquinho dessa sua experiência, essa ênfase, né, da importância hoje do nosso curso, como alfabetizar Paulo Freire. O que você aprendeu, ensinou, o que você sentiu nesse processo todo, Sônia? Então, gente, olha, falar em educação emancipadora é em si um ato revolucionário, uma coisa muito prazerosa. Então, participar desse curso me dá a mim a certeza de que estou com o qual Paulo Freire tem sofrido, mas sabemos que o seu legado permanece vivo e isso nos dá força para continuarmos nossa luta. Em nome da memória, então, né, e da memória e da presença de Paulo Freire, o Instituto Paulo Freire oferece esse curso, Como Alfabetizar com Paulo Freire. E como uma das docentes, né, me sinto privilegiada por fazer parte. Afinal, a minha vida inteira, né, quase, acho que mais de 40 anos, o Padilha disse que é para tomar cuidado para não revelar a idade, mas eu não tenho o menor problema de falar que dos meus 66 anos, né, mais de 40 foram dedicados à educação, e em especial à educação de jovens e adultos. Eu atuei durante muito tempo na Prefeitura Municipal de São Paulo, como professora de jovens e adultos, alfabetizadora, e atuo aqui no Instituto há 24 anos como docente em cursos de formação de educadores. Então, a minha trajetória é longa e recheada de muitas alegrias, de muitas aprendizagens, e este curso é mais uma delas, né? A possibilidade de interagir com vocês, pessoas de diferentes lugares, com diferentes experiências, tem sido, sem dúvida nenhuma, uma atividade extremamente gratificante. Eu diria que nesse tempo todo eu tive a oportunidade de mais aprender do que ensinar. E aprendizagem, né, o ensino-aprendizagem estão juntos, e é importante que a gente nunca perca de vista essa certeza, né? Não há quem tudo saiba, nem quem nada saiba. Todos nós sabemos e aprendemos em comunhão. Bom, nas aulas que eu participei neste curso, eu procurei refletir sobre as práticas de linguagem e da escrita, práticas de leitura e de escrita. Falamos também sobre gêneros textuais. E eu acho que é importante deixar claro aqui que não se trata de... Trata-se apenas de sugestões, né, de algumas ideias. Não há nenhuma prescrição a ser dada, até porque isso não combina com Paulo Freire, né, Padilha e Fran e demais. Paulo Freire sempre defendeu uma educação que privilegiasse a autonomia dos educandos. Então, não se chega, né, com algo estático, pronto. Por isso a gente falou também da produção de material didático, como eles devem ser trabalhados e também pensados, né, pensados com os educandos e não para os educandos. Falamos sobre leitura, trazendo alguns autores, referências nessa área, sobre escrita, falando sobre a importância de trabalhar a escrita na perspectiva do socioconstrutivismo, né, em que o educando seja o centro do seu processo de aprendizagem e que a leitura e a escrita possam partir do todo, né, do texto como um todo. Bom, a gente vai falar isso durante as aulas e aí vocês vão ter oportunidade de colocarem suas dúvidas. Por hoje eu gostaria também, né, de saber se vocês têm alguma pergunta. Estou aqui absolutamente aberta a responder dúvidas, até sobre os temas que eu vou falar, né, que o Padilha acho que já mencionou. Então, fico no aguardo de vocês lançarem perguntas. Bom, eu gostaria de deixar também demarcado a importância de trabalhar com os educandos a participação. E para isso, as atividades que vão ser
sugeridas e propostas, elas levam em consideração essa participação. Bom, eu gostaria então de poder responder algumas perguntas e fico no aguardo de vocês, tá bom? Me mandem perguntas que a gente vai dialogando. Eu gosto muito mais do diálogo do que, né, dessa exposição. Então o diálogo é bem mais rico em propostas. Então eu fico no aguardo. Obrigado, Sônia. É isso mesmo, gente. A nossa ideia é nós interagirmos o mais possível. Falar em interação, está esquentando muito, está quente lá no nosso WhatsApp do curso, né? Quem está acompanhando está criando uma densidade processual, né? A gente percebe que quanto mais os grupos se manifestam, e tem conflitos também no grupo, tem discordâncias, é isso que é rico, não é? E não o contrário, né? Algumas pessoas entram, saem, e é também normal, né? Compreendermos isso, mas o processo do curso no WhatsApp é um processo de liberdade, de expressão, né? De inclusão de temáticas que tenham a ver também com Paulo Freire, mas que tem a ver com a realidade, sobretudo, que nos cerca. E aproximar Paulo Freire dessa realidade, para nós, é condição sine qua non, é fundamental, né? Essa conversa. Na plataforma do curso, você já sabe, né? Essa interatividade entre os alunos, entre os docentes é importante, vamos buscá-la sempre. Então, quem puder, continue escrevendo. Daqui a pouco eu falo dos prazos aí para postagem do comentário reflexivo, muito importante. Antes que a Fran possa também compartilhar um pouquinho de sua reflexão sobre o curso, eu queria trazer para vocês, então, as pessoas que já nos acompanham nas suas saudações aí. Olha quanta gente de quanto lugar diferente, olha aí. Rose Vasconcelos, lá de Brasília. Fabíola Dantas, de Caicó. Ei, Fabíola, tudo bem? Rio Grande do Norte, né? Nelson Adriano, Brasília. O Klaus Halp, querido Klaus, de Boston, lá de Boston, esteve conosco outro dia aqui no Instituto Paulo Freire, não estava presente, que pena, mas um abraço a você aí, virtual. A Luísia Irata, de Pouso Alegre, Minas Gerais, grande cidade. A Aureliardo Rodrigues, não falou a cidade aqui. A Patrícia Dini, ela fala assim, boa noite, feliz por conseguir acompanhar. Nós também estamos com você, Patrícia. A Angélica Líbia, olha o que ela escreve. Estou no ônibus, voltando do ato contra a reforma da Previdência, aqui em São Paulo. Que tristeza como os educadores são tratados neste país. E também Maria Aparecida de Oliveira, de João Pessoa, eita terra bonita, gente boa também, Nordeste maravilhoso. Maria da Cruz, de Cajamar, a Maria esteve aqui no primeiro módulo conosco, né? Ela diz, boa noite, feliz por acompanhar online. Hoje não consegui estar presente, mas na próxima oportunidade será um prazer. Olha, Maria, sempre aberta aqui a nossa casa, nossa mesa, o Instituto Paulo Freire, sempre convido, então, cursistas que queiram estar conosco para compartilhar também esse momento de intercâmbio, né, cultural, afetivo, cognitivo. A gente está aqui para somar mesmo, e como disse a Sônia, para a gente interagir, né? Bem, é um prazer também, quero registrar e fortalecer a Francisca Pini estar conosco. Você sabe que é nossa diretora pedagógica. A Sônia também é coordenadora de centro de referência desse local que nós estamos aqui, né, Sônia? Há quanto tempo, né? E há 24 anos, como falou, está conosco na EJA aqui, em vários projetos. A Francisca Pini, não sei se já sabe, acho que sim, né? Ela é grande especialista aqui e nos ensina muito, né, Fran? Sobre direitos humanos e sobre educação em direitos humanos. E é um privilégio para todos nós contar com a sua presença, com a sua sabedoria e boniteza, né, Sônia? Então, Sônia não, Fran, obrigado por sua presença também, você que é docente do curso e que gravou também a penúltima aula do segundo módulo. Aguardem. Então, vamos antecipar um pouquinho aqui o seu sentimento, né, Fran? Sobre essa aula. Ela falou de materiais didáticos no curso da EJA, ela falou de várias coisas também de direitos humanos. Então, boa noite. Realmente é um prazer também estar aqui com vocês, com o Paulo, com a Janaína, com o Plínio, com a Sônia, e problematizar um pouco, né, essa questão da educação em direitos humanos. Como o Padilha disse, a videoaula que eu gravei se refere a materiais didáticos na perspectiva da alfabetização freiriana, cuidados pedagógicos do alfabetizador, da alfabetizadora. Mas como a Sônia já começou também a citar, até porque as videoaulas se encontram, né? Eu assisti todas as videoaulas do primeiro módulo e o comentário de vocês,
e percebi que elas vêm num crescente, né? Então, realmente, a coisa, este módulo agora se encontra nesse momento da gente visualizar ou interrelacionar essa reflexão mais densa que vimos no módulo 1, agora ela vai ganhando mais o chão, né, do lugar que a gente atua educando, e eu vi que tem muita gente do ensino superior no curso. Então, eu queria aqui destacar todo mundo, né, mesmo colega que está fora do país, todos nós, né, somos do Brasil. Não sei se tem algum latino-americano no curso, Padilha, até para eu fazer esse registro que eu vou fazer agora. Por conta, né, todo mundo sabe que o nosso continente latino-americano foi um continente recheado de ditaduras, né? E do mesmo modo que nós enfrentamos as ditaduras, nós também formulamos respostas a elas, né, em diferentes países. E aqui no Brasil, diferentes grupos que estiveram, né, naquele momento ouvindo as famílias dos presos políticos, trouxeram uma reflexão na abertura democrática, depois, quando nós aprovamos em 88 a Constituição, que era pensar, né, um processo que trouxesse para o chão cotidiano da vida uma educação voltada aos direitos humanos. Só que a forma como direitos humanos entra na sociedade, ela entra pela mídia de massa, ela entra totalmente distorcida. E todos vocês sabem como ela entrou, né? E aí, como ela vai chegar na escola para desconstruir, primeiro, a forma como ela entra, essa forma deturpada, essa forma distorcida e esta forma que desqualifica, né, a ideia de falar de direitos, né? Então, eu tenho a professora Nazaré Zenade, da Federal da Paraíba, que ela diz o seguinte: a luta por direitos não é isenta dessa luta cotidiana pelas condições de vida. Então, se nós não associarmos os direitos sociais a direitos humanos, fica um debate inócuo. Só que na ditadura, a nossa luta era pela democracia. E aí, falar em democracia, em um país, né, naquele momento, vivia péssimas condições, em particular em um município da região da Baixada Santista, que deixaram, neste momento, 46 pessoas desabrigadas. E aí, o que a gente percebe com isso? Isso não foi só aqui em Santos. Aconteceu isso no estado de Minas Gerais, no próprio capital aqui, São Paulo. O que acontece? Rio de Janeiro foi violento. Rio de Janeiro, né? Então, assim, muitos estados impactados. E aí, o que a gente observa? A falta de intervenção dos poderes públicos. Aí, eu fico pensando, como que a gente vai discutir direitos humanos, democracia, nestes contextos, em que quando acontece um episódio desse, as pessoas ficam totalmente violadas de seus direitos. Então, perdem suas casas, perdem tudo que existe nas suas casas, enfim, elas ficam totalmente violadas na sua dignidade. E eu falei um pouco dessas questões, né, como que é trabalhar educação em direitos humanos nesse chão que é nosso, de educador e educadora. Não só, né, nos espaços escolares, mas nos outros espaços que também não são escolares. Eu não me apresentei, mas eu não sou educadora com formação em pedagogia. Eu sou uma educadora com formação em serviço social. Então, o meu lugar na docência é o lugar, né, na formação de assistentes sociais. Eu sou também professora universitária. E é desse lugar que eu falo da educação paulo-freireana. E aí, a gente fica pensando da ditadura para os anos 90, como foi esse processo que nós construímos aqui no Brasil, né, de pensar uma educação política, uma educação pautada em valores, uma educação pautada na dignidade humana. Eu faço esse retorno porque, neste momento, vocês viram várias aulas
que já assistiram com os docentes anteriores essas questões, mas é momento da gente reafirmar a democracia que defendemos, né? De fato, o Brasil ele vive um momento de profunda tensão com esse projeto de educação emancipadora, e a educação em direitos humanos, em alguns lugares, é até proibido falar sobre isso. Porque esse documento aqui, que está nas minhas mãos, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que foi formulado por nós brasileiros e brasileiras, em 2003, muitas localidades nem o conhecem. Por que não o conhece? Porque depois dele, os estados deveriam ter formulado seus planos estaduais, né? E pasmem, apenas 3 estados têm um plano estadual de educação em direitos humanos, que é São Paulo, Espírito Santo e Bahia. Aí vocês devem estar perguntando, por que os demais estados não têm o plano estadual de educação em direitos humanos, que dá a diretriz para o estado pensar com seus municípios uma política de educação em direitos humanos. E a gente fala assim, olha, se naquela época, na transição democrática, foi difícil pautar os direitos humanos, imaginemos agora, numa democracia recente, que antes de completar 30 anos tem um golpe, né? E esse golpe nos fragiliza na nossa estrutura, né? Então, hoje o Brasil está extremamente fragilizado no processo democrático. Então, pensar, né, a importância dos direitos humanos na alfabetização de jovens, adultos e idosos é pensar como que esses direitos humanos, como que essa educação política se insere na vida das pessoas. Como que esse material pedagógico, como que esse conteúdo que nós formulamos para esse processo de alfabetização insere esse componente não só político, mas também científico dos direitos humanos. E aí, no processo da elaboração do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, todo mundo percebeu que Paulo Freire era o teórico que embasava esta educação em direitos humanos. Então, não estamos falando aqui do plano enquanto documento que tem artigos, né? Um documento, né, positivo, não. Estamos falando da filosofia dessa concepção que envolve este plano de educação em direitos humanos, que infelizmente os territórios brasileiros não o conhecem. Então, tudo que o Paulo Freire escreveu, que vocês, grande parte já leu, né? Já leram, nos evidencia que ele já lá atrás já trazia essa perspectiva, né? Da luta por direitos, da dignidade humana, de uma educação equitativa. Como que eu ofereço oportunidades para os desiguais? Porque, de fato, nós não temos uma igualdade na sociedade brasileira, né? Não. A desigualdade é tamanha que nós temos que pensar em como assegurar oportunidades para aquelas pessoas que estão em condições desfavoráveis. Então, sobre essas questões, nós vamos refletir na videoaula 7, que estará em breve no ar. Muito obrigado, Fran. Acho que você toca em questões hoje que me fazem lembrar muito também de Paulo Freire, quando você se refere à radicalidade, né, que nós precisamos ter hoje ao falar de alfabetização de jovens e adultos. Como é possível, né, Sônia, alfabetizar sem também, para além da leitura da escrita, sem também fazermos uma alfabetização política. Mais do que isso, tecnológica, né, que hoje a gente também, vocês verão no curso, defende o processo de alfabetização com o celular na mão, né, registrando, porque o analfabeto usa celular, né, e ele está o tempo todo conectado no mundo. Nós temos que também nos certificar das tecnologias. Além disso, né, da alfabetização cultural que falta, e a econômica, e a jurídica. Então, eu acho que a dimensão política toca em todos esses assuntos, né, e da necessidade de nós pautarmos no nosso curso essas questões. Eu vou ler, inclusive, daqui a pouquinho, os itens do curso que viram agora, porque é importante que você que vai participar se programe, né? Já está, claro, publicado na plataforma, mas eu quero que você acompanhe conosco aqui cada aula, cada sequência, para que o curso se complete, né? É um curso, como a Fran disse, né, que todas as aulas estão interconectadas, tá bem? Então, você me fez lembrar também na sua fala, né, uma
reportagem ontem do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, né? Ele falou que os pobres escolhem morar em situações, né, de montanha, né, situações que deslizam e escolhem jogar o lixo na rua. Quer dizer, as autoridades públicas que deveriam fazer, né, o seu trabalho político, o seu trabalho de estrutura dos municípios, defesa da população, estão dando um mau exemplo. Então nós temos que, nos processos educativos, né, ainda mais cuidar dessas dimensões, inclusive a dimensão ambiental, né, que a Sheila Secom também trabalhou também na videoaula 6 junto com a Sônia. É importante atentarmos para esses detalhes. Bem, eu só Sônia. Complementando, Claro. acho que o importante, né, a importância da alfabetização na perspectiva freiriana é que é dar conta, né, de todo o processo cognitivo, do desenvolvimento da leitura, da escrita, sem perder de vista essa dimensão política, ou seja, trazer para a sala de aula esse debate, né, essas reflexões. Então esse é o diferencial. Acho que nós procuramos ao longo das videoaulas enfatizar isso. O educando, quando chega à escola, ele quer aprender a ler, ele quer aprender a escrever. Agora, é possível fazer isso de várias formas, né? De uma forma em que ele vai fazer uma leitura reprodutivista, né? E também se comportar no mundo de forma a aceitar esse mundo do jeito que ele é, ou fazer um trabalho que desenvolva no educando essa capacidade de ler o mundo para transformá-lo. Então, acho que esse é o grande diferencial que nós procuramos demarcar nas nossas aulas aqui nesse curso. E buscarmos, humildemente, uma visão de totalidade, né, da realidade, ler o mundo com esse olhar amplo, né? Não é só para aprender a ler e escrever, que já é muito importante. É ver o mundo com olhos críticos, né, e transformadores, que é a partir da consciência crítica que eu consigo me transformar num ser que enxerga com clareza a realidade para impedir. E aí Paulo Freire nos diz também, ó, temos que ter o direito à justa ira. Nós temos que ficar irados. A professora aqui, a companheira falou, na Angélica Líbia, né, como que é triste os educadores serem tão maltratados nesse país. Nós temos que ficar irados com esse tipo de maltrato ao educador, às populações, né, que tanto sofrem, né, e que são hoje cada dia mais abandonadas, exploradas, né, a sua própria sorte. Então, temos que lidar com isso. Bem, o nosso curso vai, então, tocar nessas questões. Eu queria, então, lembrar o tema de cada aula, para que vocês possam até anotar na agenda aí, ó. Na verdade, as aulas são exibidas nessas datas que eu vou passar, no cronograma do curso. Mas vocês, claro, têm permanentemente o acesso até o dia 31 de maio a todas as videoaulas. Então, tanto do primeiro módulo como do segundo módulo. Então, vamos lá. Videoaula número 1/8, são 8 total, né? No dia 3 de março, que é hoje. Assim que terminarmos aqui, entra no ar o que é Método Paulo Freire 2. Fiz uma conversa muito importante, muito prazerosa com o Brandão também, né? Que gravou 3 vídeos na primeira aula, no primeiro módulo, na verdade, e agora mais este abrindo comigo aqui o primeiro momento e falando do Método Paulo Freire, dando exemplos maravilhosos que tocam na questão da diversidade, do respeito às diferenças, muito importante essa aula. No dia 6 de março, essa semana ainda, não é, vai entrar a aula da Sônia, número 2, Prática de Leitura na Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos. Destaco aí a qualidade e a quantidade de exemplos da sua experiência, né, Sônia? Que você traz para oferecer a quem está aprendendo, aperfeiçoando o seu processo de formador, de alfabetizador, para que você utilize essa sabedoria que a Sônia traz. Dia 10 de março, a videoaula 3, também com a Sônia Couto, práticas de escrita, produção de texto, na alfabetização de jovens, adultos e idosos. Como é que a gente faz isso, né, Sônia? Você explica em detalhes lá essas questões. E na aula 4, dia 13 de março, o papel das múltiplas linguagens e da ludicidade na alfabetização de jovens, adultos e idosos, com a professora Simone Lee, que participa aqui conosco hoje, né, Simone? E também a aula próxima, que é a aula 5, dia 17 de março, a avaliação processual e dialógica no processo de alfabetização. Mostra a importância de sabermos cuidar bem desse processo de avaliação, porque é por aí que muita gente, né, Sônia, deixou de estudar, abandonou a escola, ou como diria Paulo Freire, foi expulso da escola por conta de uma avaliação autoritária, né, conservadora, tradicional, eu diria rançosa mais do que tudo, né, que não respeita a pessoa.
A videoaula do dia 20 de março, número 6, o trabalho com diferentes gêneros textuais na alfabetização de jovens, adultos e idosos, primeira parte com a Sônia, segunda parte, né, falando da questão da sustentabilidade crítica, né, de meio ambiente, a professora Sônia, Sheila Secom. Oi, Sheila, você também que nos acompanha aqui, mais uma vez registrando sua presença. E a videoaula 7, materiais didáticos na perspectiva da alfabetização freiriana, cuidados pedagógicos do e da alfabetizadora, com a Francisca Pini, que está conosco. E, finalmente, Moacir Gadotti na videoaula número 8, fechando o nosso curso, nosso módulo 2, no dia 27 de março. Ele fala como alfabetizar hoje com Paulo Freire. Aí tentar o Gadotti fazer aí um resgate de todo o conteúdo do curso, né, de tudo que os docentes também falaram, e ele enfatiza: precisamos saber cuidar dos nossos estudantes, dos nossos aprendizes e também de nós que sempre aprendemos com eles. Né? Bem, eu queria então aqui também registrar mais 2 participações que já recebemos aqui a partir das falas de vocês, viu? E aí a gente continua conversando. Olha, uma pergunta, acho que aqui é para Fran, do Gilberto de Souza Moura. Lá, Gilberto, tudo bom? Você diz o seguinte: como os direitos humanos foram trabalhados com os alunos na fase da ditadura militar? E a Fabiola Dantas, grande companheira, sempre conosco aqui, ela comenta, Sônia: infelizmente, a nossa EJA está ameaçada. Sim. Sem espaço na política educacional do país, sem material didático distribuído pelo MEC, continuamos resistindo. Sim. Talvez seja o caso de você também comentar. E eu quero registrar a presença aqui também de algumas pessoas que não tinham dado nome até agora: a Elisângela Oliveira, Bernardo Baena. Vocês conhecem o Bernardo Baena, né? É o nosso editor aqui dos nossos vídeos. Olá, Bernardo. Prazer estar com você também. Obrigado pela presença. A Helenice Ferreira, querida Helenice, como sempre, presente conosco. Boa noite, queridas. Chegando agora por aqui. Muito bom, bem-vinda, Helenice. Maria Olindina, boa noite. Estou gostando muito da discussão. Opa, bem-vinda então. E aí, fechando esse bloco de questões para vocês também comentarem, Maria da Cruz diz uma questão para você, Sônia. Quais são os caminhos para organizar cursos de educação de jovens e adultos pela via não formal? Ela explica aqui, entre aspas, entre parênteses: a permanência dos educandos na educação formal é um problema aqui. Aqui em Cajamar, né? Ela é de Cajamar, lembrando que ela já participou antes, né? Então, vamos lá. Quem quer falar antes? Sônia, Fran? Tá bom, Fiquem à vamos vontade. lá. Gilberto, até porque a sua questão, a Sônia pode começar falando. A Sônia foi professora do Mobral. Foi o programa que a ditadura instituiu para contrapor ou para substituir Paulo Freire. Então, a Sônia podia começar contando como que era o Mobral, e aí eu entro falando como que era a ditadura, como os direitos humanos foram tratados na ditadura. Ok? Ok. Bom, Paulo Freire estava no auge, né, do desenvolvimento das experiências de alfabetização no Nordeste brasileiro, quando foi instaurada a ditadura militar, quando houve o golpe e Paulo Freire teve que se ausentar, se exilar. Primeiro foi preso, depois se exilou, enfim. E ficou uma lacuna, né, na alfabetização, e foi criado o Mobral para preencher essa lacuna. Ora, o Mobral se apropriou do discurso semântico das ideias de Paulo Freire, porém despolitizou completamente. Então, as palavras geradoras que Paulo Freire usava, elas elas chamavam geradoras porque elas vinham grávidas de sentido, né? Elas vinham carregadas de sentido. Eram palavras selecionadas a partir do levantamento do universo vocabular dos alfabetizandos, e elas traziam uma carga, né, de força, uma força muito grande, porque eram as palavras que eles usavam, estavam presentes na vida deles, né, faziam parte da cultura, do modo de ser de cada um deles. E o regime militar criou uma cartilha, né, no Mobral, com algumas dessas palavras geradoras. Então, a palavra tijolo, por exemplo, estava lá na cartilha.
palavra povo, panela, que eram palavras que tinham sido extraídas das experiências de Paulo Freire pelo Brasil inteiro. Bom, o que acontecia? Era tão dirigido, o ensino era tão dirigido, que nós educadores, na época, nós recebíamos um detalhamento com tudo que tínhamos que falar naquele dia. Não havia espaço para o improviso, para o diálogo, enfim, era simplesmente cumprir um roteiro que trazia apenas a alfabetização no sentido, né, de leitura e escrita. Não havia discussão, não havia nenhuma abertura para se desenvolver a consciência crítica, a conscientização. Bom, é claro que nós, educadores progressistas, fazíamos isso de forma, né, furtiva, digamos assim, mas oficialmente não era possível trabalhar a criticidade em sala de aula. Então, foi assim que a educação de jovens e adultos foi tratada no regime militar. E aí, Gilberto, para a gente pensar, né, direitos humanos na concepção contemporânea, que é pensar o incentivo da participação ativa, no respeito à diversidade, né, na ampliação da participação nos espaços democráticos, né, na nossa capacidade de poder intervir na sociedade. Essas questões estavam cerceadas. Nós fomos retirados, né, os nossos direitos na ditadura dessa possibilidade. Então, direitos humanos não combinavam com a ditadura, porque a ditadura é altamente violadora de direitos humanos. Então, esse princípio da dignidade, primeiro, que quem lutava, né, por abertura do processo contra a ditadura, pela democracia, por exemplo, todo mundo sabe o que acontecia, né? Então, o Paulo Freire foi o primeiro, né, e ele nem sabia que aquilo que ele estava fazendo era tão revolucionário, né? Porque o que ele apontava era que aquela proposta dando certo, né, dos círculos de cultura, nós não teríamos mais analfabetos, né? Porque o analfabetismo no Brasil, ele é estrutural. Os demais países da América Latina, todo mundo tem um analfabetismo residual, 2%, 3%. O nosso não, o nosso é estrutural. Então, isso nos acompanha desde que o Brasil existe. Então, direitos humanos não existiram na ditadura, pelo contrário. Todos os nossos direitos foram violados. Então, o nosso direito político era violado. O nosso direito de participação estava violado. O nosso direito econômico. O Brasil vivia uma das maiores crises, né, nos anos da ditadura. Então, se você olhar, nossos direitos sociais, nós nem tínhamos direitos sociais, né? Direito à educação para todos, direito à saúde, uma saúde pública gratuita, que nós conquistamos a partir de 88, nós não tínhamos na ditadura. Então, todo o conjunto de direitos que a gente conquista a partir de 88, nenhum deles nós tínhamos no período da ditadura militar. Então, nós não existia, né, o reconhecimento dos direitos humanos, né? Então, ditadura militar não pactua com direitos humanos, né? Entendendo esse conjunto de direitos. Então, direitos políticos, civis, econômicos, sociais, ambientais, culturais, esses direitos nós não tínhamos assegurados. Parcela ínfima da população que defende a volta da ditadura não sabe o que está dizendo, não sabe o que foi esse período. Não faz, né? Uma leitura histórica. Né? Não faz leitura histórica, infelizmente. Temos no Brasil a educação que vai ajudar a superar esse desconhecimento tem histórico. mais uma coisa, Paulo. Eu fiz ensino médio em 84, numa escola pública. Um dia o professor de educação moral e cívica fez uma questão para um colega meu, chamava Eduardo. O meu colega se recusou a falar, porque foi num tom grosseiro. E meu colega levantou, né, ensino médio, noturno, levantou da carteira e saiu. Ele falou assim, isso aí, negão. Nego, quando não caga na entrada, caga na saída. Quer dizer, isso hoje seria impossível um professor falar isso para um aluno, né? Até porque, que bom que, fruto da luta social, isso já é crime. Mas na ditadura podia falar. 84, estava no final da ditadura, o professor no ensino médio falar isso para o meu colega, sem nenhuma educação moral e cívica. Então,
Até essa disciplina que, né, na ditadura na fase final, era a disciplina que traria a questão dos valores da ditadura. Então, eram esses valores. Você podia depreciar o colega sem nenhum remorso. Era isso. Bom, Sônia, Verdade. você podia comentar um pouco o que a Fabiola disse, Fabiola, e Isso. também a Maria, por favor? Tá. Com relação à necessidade de resistirmos na EJA, é cada vez mais premente essa necessidade. O que acontece com a educação de jovens e adultos no Brasil é que ela sempre foi tratada como um favor, né? De forma assistencialista, como uma doação para esses pobres coitados que que são analfabetos. A EJA nunca foi vista como direito e sendo assim, nenhuma política pública foi criada nesse sentido. Se vocês pegarem o histórico da EJA, vocês vão ver que todas as propostas de governo, tirando a proposta de Paulo Freire em 64, que teve que ser abortada por conta da ditadura, depois disso só vieram propostas de movimentos e de programas. Então, não era política pública, era programa tal, que vai alfabetizar tantas pessoas, movimento tal. E assim foi até a LDB já traz a EJA como sendo a necessidade da EJA incluída, né, no sistema de ensino, mas ela sempre foi vista de forma marginal, digamos assim. E isso gerou esse descompromisso, né, dos governos no sentido de ofertar a EJA. Como eu trabalhei com EJA há muito tempo, o que eu vi era o seguinte: o educando chegava na secretaria da escola à noite e falava, eu quero uma vaga porque eu quero estudar. E o funcionário da secretaria dizia assim, olha, nós não temos mais vagas, as vagas já estão encerradas. Quando a escola levava a documentação com as matrículas e era questionada, nossa, mas poucas matrículas, é que os alunos não vão procurar, eles não têm interesse. Então, esse jogo, né, sempre pautou muito a EJA nas escolas. E o que eu digo no sentido da resistência, o que é possível fazer? Nós temos hoje os fóruns de EJA, né, que são espaços de luta, de resistência, de proposição, de monitoramento, enfim, nos fortalecermos no coletivo, nos grupos. E cobrar, sem dúvida nenhuma, cobrar políticas públicas que atendam a essa parcela da população tão marginalizada. Com relação aos caminhos para se organizar cursos, a gente tem várias experiências que mostram que é possível ofertar EJA de diferentes formas. O MOVA, por exemplo, é hoje uma política adotada em todo o território nacional. Agora, o MOVA, ele exige a parceria do poder público, né, que possa subsidiar as ações educativas. E a gente tem visto até iniciativas particulares de pessoas que abrem cursos na sua própria casa. Agora, a gente tem que lutar para que o Estado cumpra essa função, né? Por mais que nós sejamos solidários, que a solidariedade não é o caminho é a garantia do direito, né? Nós temos que cobrar das autoridades, do poder público, que a EJA seja cumprida, né, como deveria ser. Nós temos, para vocês terem uma ideia, o Fundeb, o percentual mais baixo de repasse de recursos é o da EJA, né? Então, por aí a gente já vê que a EJA eu sempre falo que a EJA tem pouco prestígio social. Então, nós, como pessoas, né, que entendemos o direito, né, de todos poderem ler, escrever, frequentar um curso, ascender profissionalmente por meio do aumento da sua escolaridade, é um compromisso de todos nós. Temos que nos engajar na luta pelo direito à educação de jovens e adultos. Muito bom, Sônia, obrigado. Olha, temos aqui uma manifestação da Sheila Secom, né, que é docente do curso. Ela traz também para nós agora aqui a sua reflexão breve, né, sobre
a participação dela no curso, na aula 6, junto com a Sônia, aqui no segundo módulo. A Fran vai ler para a gente a fala da Sheila. Freire, num artigo publicado em 1997, escreveu que é necessário pensar em dados concretos da realidade, que implica a denúncia de como estarmos vivendo e o anúncio de como poderíamos viver. Refletir sobre isso, tendo como referência a relação da humanidade com o planeta, é uma excelente oportunidade para exercitar o olhar crítico e abordar com sentido diferentes conteúdos curriculares. Enfim, ela vai desenvolver, né, essa ideia de educação ambiental crítica durante a aula 6, na gravação que ela fez com a professora Sônia Couto. Importante. Como é possível, nós pensamos, falarmos hoje em educação sem tratar da questão ambiental criticamente, não é? Falarmos de meio ambiente, de sustentabilidade crítica, sem levar em conta a degradação do meio ambiente. Não dá, né, Sônia, para alfabetizar alguém sem tocar isso, essa questão, porque isso está ao lado da nossa vida o tempo todo, a degradação, a destruição, o desrespeito, desde o exemplo mais banal, que é alguém jogar um plástico, né, uma bituca de cigarro, pela porta do automóvel, pela janela do automóvel, né, até as altas destruições das grandes corporações, né, internacionais que lucram, inclusive, com a destruição da natureza. A gente vê empresas privadas do mundo inteiro, né, defendendo que não há destruição da camada de ozônio, né, que a água, né, não estará em falta nos próximos anos. E todo mundo sabe que a água já está faltando no planeta. E nos próximos 30 anos haverá ausência de água. E a água será vendida mais cara, muito mais cara do que é hoje. Então, quem está se apropriando, e a Sheila, então, toca nessa questão tão importante, você que vai alfabetizar alguém, precisa, né, trazer à tona o meio ambiente, a realidade concreta, o esgoto que passa na porta da nossa casa, da sua escola, para que a gente possa refletir e pensar, como a Sônia falou, precisamos nos unir, nos fortalecermos para lutarmos contra tudo o que é negação de direito, né, e tudo que vem de encontro aos direitos humanos, né, Fran? Bem, eu tenho também aqui mais duas questões que eu queria aproveitar, porque esse momento é o momento mais importante, né, Sônia? Mais gostoso a gente estar discutindo. Tem aqui mais duas perguntas que eu coloco para a mesa e vocês respondam aí, que são as seguintes. A Rose Vasconcelos fala assim: gostaria de dialogar sobre alfabetização e educação popular. No livro Educação na Cidade, de Paulo Freire, relata os desafios e avanços em EJA. Quais os desafios para a educação popular na escola pública? Já a Fabiola Maria Dantas pergunta: como explicar esse fenômeno do novo perfil da EJA, onde os bancos escolares são tomados por adolescentes? E mais duas pessoas, né, duas cursistas acompanhando aqui nossa transmissão, é a Elizabeth Zacarias, bem-vinda, Elizabeth, e a Dilane Brasil. Uma última questão aqui que aparece nesse momento é a Angélica Líbia, né, diz o seguinte: eu lutarei para a ditadura nunca mais. Convido a todas e todos para participar do ato pela educação no dia 18 de março. Estaremos lá. Estamos juntos. Firmes e fortes. Então fiquem à vontade aí para poder comentar. A Rose que eu respondo. Educação popular e desafio na escola pública. É a Rose, né? Isso, Rose. é a Rose Vasconcelos. Então, Rose, eu penso que nós aqui, que estamos nesse momento refletindo essa questão do módulo 2 e essa questão da educação popular, né? Que vários nós conhecemos já debateram exaustivamente, como o próprio Brandão, né, naquele livrinho O que é Educação Popular, da Brasiliense, ele traz os pressupostos teóricos, metodológicos da educação popular, e ele diz, ela começa nos movimentos sociais.
mas que a nossa luta é que um dia toda a educação pública fosse parametrizada, fundamentada pela educação popular. Ou seja, para ele, educação popular não é uma estratégia metodológica. Educação popular é uma concepção de educação. É como nós, né, olhando muito para o processo educativo desenvolvido por Freire, como que a gente, de fato, inclui as pessoas, e o Padilha sempre trabalha muito isso, quando naquele livro que ele escreveu, Educar em Todos os Cantos, a gente inclui as histórias de vida, as culturas na escola. E aí uma escola que não consegue matricular pessoas, e sim números, não é uma escola que dialoga com essa perspectiva da educação popular, né? Porque uma escola que está muito pautada, e aí eu não estou falando de uma escola isolada, estou falando de sistemas educacionais pautados em indicadores, indicadores têm que prestar conta. E os indicadores da educação são indicadores que, por vezes, não dão conta de assegurar as histórias de vida. E quando a gente não consegue matricular as histórias de vida, a gente não vai dar conta da educação popular na escola pública. O Brandão coloca naquele livrinho que o desafio da educação brasileira é se tornar um dia educação popular. De fato, ainda na fala de muitos educadores, educação popular é da natureza de projeto social, que é um equívoco na minha avaliação, e na avaliação de quem escreve sobre educação popular. É um equívoco, porque, de fato, educação popular é concepção, né, e processo metodológico. Se a gente não concebe dessa forma, então a gente vai ver só como um procedimento. Então, é procedimento a gente interpreta, né, em algumas falas que eu tenho ido a congresso, eu ouço, porque lá no projeto tal são da educação popular. Mas aqui também poderia ser no ensino superior educação popular. Então, o que é educação popular? Então, na minha concepção, o desafio é o desafio de entender quais sujeitos estão na escola, como que nós os reconhecemos como sujeito, como nós construímos com eles, como que está pensada a gestão democrática na escola, como que os familiares têm participado dessa escola, como que os educandos têm participado da escola. Então, quanto mais nós conseguirmos responder essas questões para nós conseguiremos ver a educação popular na escola pública. Então, na minha avaliação, nós compreendermos, que concepção está baseada o meu trabalho pedagógico na alfabetização. E aí seja tanto dos jovens e adultos quanto na infância. Porque se a infância também não está matriculada com a sua história, com a sua cultura, então nós não vamos desenvolver com elas, né, essa concepção de educação que pressupõe a democracia, a participação, a cidadania. É isso. Obrigado, Fran. Sônia. Então, Fabiola, com relação ao novo perfil da EJA, esse perfil não é tão novo assim, né? Se a gente olhar historicamente, a gente vai ver que antigamente era educação de adultos, né? Depois incluiu o J da EJA, que era o jovem, educação de jovens e adultos, porque esses jovens começaram a ir para a escola, a ir buscar a sua escolaridade, primeiro pela necessidade de ter condições de disputar uma vaga de trabalho. E uma coisa que é interessante é que na época do Mobral, que a gente já falou aqui, um aluno do Mobral era tido como uma pessoa desprovida de inteligência. Tanto que quando se queria ofender alguém, falava-se, olha lá o Mobral, ou seja, uma pessoa totalmente estereotipada como alguém que não tinha capacidade, não tinha tido a capacidade de se alfabetizar e de concluir a sua escolaridade. Esse rótulo, né, esse estereótipo, fez com que muitos jovens se afastassem, não buscassem. Primeiro tinham sido já expulsos da escola, que a escola faz isso até hoje, pela
forma com que recebe os educandos, como trata os educandos, e depois eles ficavam, há até um autor que fala em metáfora do estacionamento. O que quer dizer? Esses jovens ficam estacionados, parados, sem estudar no tempo, até ficarem adultos, e aí sim, premidos por a necessidade maior de sobrevivência, voltam a estudar. Então, essa questão da juvenilização da EJA, hoje ela está cada vez mais visível, porque hoje os adolescentes, daqui um pouco a gente já colocou o J, daqui um pouquinho a gente vai ter que colocar o A de adolescentes, né? Vai ser educação de adolescentes, jovens, adultos e idosos. Enfim, porque cada vez mais a escola ela exclui os educandos ao invés de incluir. Então, para lidar com essa juvenilização, é importante que a gente entenda e veja isso como um fenômeno que mais enriquece o ato educativo do que prejudica. Eu sei porque eu trabalhei muitos anos com educação de jovens e adultos, como eu falei, e é impressionante como o jovem traz uma energia para a sala de aula que é uma coisa necessária. E o diálogo geracional que se estabelece também é muito importante, tanto para o jovem, quanto para o adulto, quanto para o idoso. Todos aprendem no processo. Então, é um fenômeno que não deveria existir. Aliás, eu defendo a ideia de que a EJA não exista. Não exista mais. Eu torço para que um dia todos os jovens, adultos, idosos estejam alfabetizados, tenham condições de continuar sua escolaridade, tenham vagas, porque a gente vê muito na educação de jovens e adultos, por exemplo, na alfabetização, quando o educando conclui o processo de alfabetização, que ele vai buscar uma vaga na escola, ele não encontra. Então, que possa haver políticas públicas que garantam essa escolaridade até o seu grau máximo e que a EJA deixe de existir um dia. Esse é o meu sonho. E a Angélica... A Angélica diz que vai lutar, para que todos se manifestem para o ato de 18 de março, ato pela educação, e ditadura nunca mais. Isso. Então, eu tenho visto muito nas manifestações, quando a gente vai, as pessoas com cartazes. Vamos colocar aí cartazes sobre a EJA, o direito do adulto ter a sua escolaridade garantida, ter a oportunidade de ter sua formação, e vamos lutar por essa bandeira, porque ela é fundamental. Analfabetismo nunca mais. Nunca mais. Isso, muito legal. Bem, eu peço licença para interromper esse momento tão importante das nossas respostas e perguntas, esse intercâmbio tão importante, para também aproveitar esse encontro para passar a vocês algumas datas importantes do nosso curso, porque senão a gente acaba deixando de falar disso também e as pessoas não percebem, até porque este trabalho nosso aqui hoje está sendo gravado, como sempre é, e ele estará disponível também na plataforma do curso para que vocês possam acompanhar. Então, algumas datas que vocês, por favor, queiram anotar para enfatizar, e em seguida nós temos também já 2 questões mais para a gente já ir se encaminhando aí para o final do nosso encontro. Só lembrando também e registrando 3 presenças mais, a Carmen Regina, a Tatiana Andrade e a Fabiola da UFT de Tocantinópolis. Bem-vindas. Fabiola. Prazer em estar com vocês de novo. Olha, dia 27 de abril, tá? Daqui mais de um mês, Nós estamos começando, hoje é dia 3 de março, então daqui a 2 meses praticamente vai ser o prazo máximo para que vocês possam postar os comentários reflexivos. O que é isso, Comentário reflexivo é aquele comentário, gente, de 4.000 a 8.000 caracteres com espaços, que você vai fazer o comentário usando o seu Word, por exemplo, o seu ODT, o seu arquivo de texto. Você vai digitar, vai contar os caracteres, de 4.000 a 8.000. Isso equivale, pessoal, no máximo 2 páginas, no mínimo 1 página. E tem gente que, felizmente, já está se adiantando e fazendo comentários na plataforma lá no final do módulo 1 e no final do módulo 2. Só que nós já observamos, Sônia, Fran, que tem pessoas que comentam 3 ou 4 linhas apenas, não dá, 100 caracteres. Então, isso não será aceito como trabalho de reflexão crítica, porque se exige no mínimo 1 ou 2 páginas para você
ali desenvolver um raciocínio, tá certo? Sobre a totalidade do módulo. Então, são 2 comentários, um por módulo. Isso vai servir para acreditarmos a você a sua participação, né, relativo a cada um dos módulos, ok? Outra notícia importante, o e-book. Olha, tem muita gente participando maravilhosamente já. Olha, muitas inscrições já para o e-book do curso, o que nos alegra, porque, como temos falado aqui sempre, não é só o curso, por mais importante que ele seja. Para nós é importante que você recrie conhecimentos, que você promova novos saberes, que você faça projetos de intervenção na sua comunidade, na sua escola, na sua realidade. Então, terá um espaço para que você possa, então, publicar o seu saber, que é justamente a somatória do que você aprendeu no curso, com as suas experiências prévias e com as suas aquisições de conhecimentos novos. Então, não deixe também de se inscrever, ainda dá tempo de se inscrever. Olha, quem está no curso e não se inscreveu ainda, é só mandar um e-mail para eadfreiriana@paulofreire.org, tá bom? Repetindo, eadfreiriana@paulofreire.org. Então, se você que não se inscreveu quiser se inscrever, faça isso logo. E sabe até quando? No máximo, até o dia 18 de março. Por quê? No dia 18 de março, nós vamos ter o prazer de nos encontrar de novo nessa mesa aqui, para oferecer a vocês orientações prático-teóricas, didáticas, metodológicas sobre como escrever o seu texto, o seu artigo para este e-book, né? Será, sem dúvida, um e-book histórico. Então, anota na agenda aí, olha. E essa data já está prevista no calendário. Nós estamos definindo agora o horário, tá bem? Então, anote aí, 18 de março. No dia do ato? É o dia do É que o ato foi marcado agora, né? Então, olha, vamos fazer assim, boa lembrança, Fran. Deixa marcado, né, calendário, 18 de março, das 12 às 13. Em função do ato que foi marcado posteriormente a essa data, eu tenho quase certeza, né, Fran, que nós vamos ter que adiar essa data. Certamente, porque nós somos ativistas aqui e sempre estamos participando dos atos. Então, deixemos em aberto aí, dia 18 de março, das 12 às 13, mas oportunamente vamos avaliar, vamos analisar e talvez definir uma nova data. Bem, no dia 22 de abril, essa data se mantém com certeza, é a data, gente, de referência máxima para que você envie ao Instituto Paulo Freire, né, a versão primeira do seu texto para o e-book. Porque o e-book, né, ele é processualmente escrito por você, de acordo com as orientações, e aí nós aguardamos que você possa escrever o seu texto e nos encaminhar. Aí nossa equipe docente vai analisar os textos, vai ler com calma e tecer contribuições, oferecer contribuições a você para melhorar o texto, dar algumas adequações em termos de quantidade de palavras. É muito comum as pessoas escreverem muito, até parece que é o contrário, mas não. As pessoas escrevem lá 30 mil caracteres, 50 mil caracteres, depois tem que cortar. Então, tudo isso tem que ter esse cuidado, seguindo as orientações metodológicas do texto. E no dia 11 de agosto, olha que interessante, é a data que nós vamos lançar, publicar o nosso e-book, tá? Então, temos tempo, mas olha, dia 22 de abril é a data que você nos manda o seu primeiro texto, primeira versão. Nós vamos ler e devolver para você. Lá no cronograma do curso tem todas as demais datas que você vai acompanhar, nós vamos devolver, você vai reescrever, você vai de novo nos encaminhar uma segunda versão mais acabada, e a gente vai finalizar, vai revisar, vai te encaminhar uma versão final, que é como se fosse o print final do nosso texto, do seu texto. Enfim, é um movimento aí, mas não pode perder a data, 22 de abril, senão você complica e prejudica toda a produção do nosso e-book, tá bom? Outra questão importante, dúvidas que você tem, algumas pessoas têm dificuldade de acesso, aí cai, não consegue acessar as aulas, às vezes é um problema de rede, né, que cai na cidade inteira, às vezes é um problema pontual seu. Então, não deixe de entrar em contato com o suporte quando acontecer um problema técnico de você não conseguir acessar. É o 98434-2688, né, o prefixo é 011. Então, de novo, 98434-2688. Né? E, finalmente, eu queria falar de uma novidade, gente, que
a gente aproveita esse momento, que é início de curso, né, Janaína, para avisar também. Por conta de muitos pedidos, por conta de ser um tema atualíssimo, por conta de pessoas que não puderam participar ano passado, né, nos pedirem, olha, vamos fazer de novo esse curso. E vamos fazer de novo. O que é? É o curso Paulo Freire em tempos de fake news. Gente, é um curso que mobilizou aí 18 educadores, foram 16 videoaulas maravilhosas, educadores do Brasil, da Europa, da África, né, de vários países da América Latina. Então, assim, é um curso, eu diria, realmente muito importante. E aí traremos uma novidade, né? Além das 16 videoaulas, que já contém em si 18 aulas, né, condensadas em 16, nós vamos também gravar 2 videoaulas exclusivas, né, homenageando, sabe o quê? O centenário de Paulo Freire. Nós já estamos, então, entrando agora, gente, nas homenagens, no festejo, na comemoração do aniversário de 100 anos de nascimento de Paulo Freire, que acontece no mês de setembro, né, Sônia? De 2021. Então, estamos já fazendo comemorações, né, desenvolvendo cursos, sempre homenageando a importância desse educador no Brasil e no mundo. Por incrível que pareça, né, Janaína, a gente ainda é assediado, eu diria, né, no nosso Facebook aqui, por falas ofensivas, por desacatos. Não é ao Paulo Freire em si, mas também tem, né? Mas na verdade é a sua obra, é a sua concepção de educação, é a sua filosofia, é o que ele defende na matriz do seu pensamento, da sua obra. Então, nós vamos sempre estar comemorando, enfatizando isso e convidando você a participar desses cursos. Paulo Freire em termos de fake news, então, trará para vocês também, vocês veem aí o link, né, que o Plínio está colocando na tela, para quem quiser já se inscrever. As inscrições já estão abertas, né, já faz mais de semana. Eu tenho uma notícia boa também agora. Você sabe que no dia 8 de março, o que é dia 8 de março, gente? Né? É o Dia Internacional, né, de luta pelos direitos, né, das mulheres. A gente fala assim, é um dia de festejo, mais 365 dias de exercício do respeito, né, de luta, né, junto com as mulheres, respeitando os direitos delas. Então, vamos fazer dessa data, né, que é a data limite para você fazer a sua pré-inscrição com desconto, tá bem? Então, se você quer participar, vá acessar, então, por favor, o link que o Plínio está publicando aí. Olha, já temos aqui, surpreendentemente, muita gente inscrita. E não só no curso, né? Muita gente que quer produzir conhecimento. Gente, o primeiro curso, né, com esse tema, nós tivemos, Fran, você sabe, mais de 100 autoras e autores no nosso e-book. Foi talvez, Janaína, o e-book mais frequentado, né? E com altíssima qualidade, está disponível na EAD Freiriana, na Unifreire, né, no nosso site. Então, quem quiser conhecer, acesse lá o primeiro e-book, está maravilhoso. E este agora, né, o e-book desse curso, Como Alfabetizar com Paulo Freire, será o 7º e-book que a EAD Freiriana publica. Este outro será o 8º, né, e-book e já trará também a sua contribuição. Então não deixe de participar, realmente seria uma pena você não aproveitar. E você que até mesmo já fez esse curso na primeira edição, tem ex-alunos que querem fazer. Então, para você que já fez o curso, as pessoas falam, eu quero saber o que vai acontecer nessas 2 outras aulas que vão ter aí, né? Então, você que fez o curso na primeira edição, vai poder fazer também na segunda e com um desconto maravilhoso, tá? Você pode acompanhar que nos próximos dias você vai receber essa novidade. E se não participou do e-book na primeira edição, razão maior ainda para aproveitar a oportunidade e participar agora. Então se inscreva no curso e também no e-book. Olha, eram esses assim os recados finais. Eu queria só dizer que este e-book também, um outro e-book, o 6º, gente, vai ser, fica ligado, para você conhecer a qualidade dos e-books. Na semana que vem, nós estamos publicando também o 6º e-book, que é do curso Aprenda a Dizer a Sua Palavra. Este curso também teve 2 edições, né? Foi o primeiro curso da EAD nesses tempos mais contemporâneos, em 2017.
Depois tivemos o curso agora, ano passado, 2019. Muita gente participando. Em 2017, nós não tivemos e-book. Então, nós fizemos o quê? Abrimos e-book agora. E você que participou lá na primeira edição, também foi convidado a poder escrever. Isso aconteceu. Tem muita gente também do primeiro curso, né, não fazendo o curso de novo, mas escrevendo no e-book. Muita gente participando. O e-book está pronto, né? Maravilhoso ficou. Né? E nós coordenamos aí a Janaína e muita gente participando. Bem, depois tem uma surpresa para o final, que eu quero também ler um texto importante de Paulo Freire, mas eu queria trazer a vocês duas, né, mais duas questões aqui, que eu tinha deixado para o final, que surgiram agora há pouco. Aqui, ó. A Carmen Regina, que chegou agora há pouco, né, Carmen? Ela diz o seguinte: como desenvolver EAD para deficientes? Uma boa pergunta, também quero contribuir depois nessa resposta. E a Fabiola Dantas, ela complementa com a seguinte questão: outro desafio é a inclusão concreta dessas pessoas. Então, mais duas questões aí, já são 20, 27, para a gente finalizar aí essa pergunta, né, essas respostas, e aí nós finalizamos o nosso encontro de hoje. Quem quer falar alguma coisa sobre isso? Vocês querem? Então, 2015, o Brasil aprovou a Lei Brasileira de Inclusão, né? É uma conquista também histórica do movimento das pessoas com deficiência. E nesta lei, ela aponta vários caminhos para a inclusão. Inclusive, na questão de materiais, na digitalização de livros, porque a gente sabe que audiolivros ainda não tem, né? Tem vários livros que não estão ainda adequados para as pessoas que não, né, que têm deficiência visual, por exemplo. Então, assim, não é como desenvolver AD para pessoas com deficiência. Primeiro, saber qual deficiência, né? Porque, por exemplo, para a pessoa que tem problema, pessoa com deficiência auditiva, é um tipo, né? Então, ela consegue ler, ela não vai interagir com o som. Então, é de acordo com a deficiência que eu vou preparar o material. E infelizmente, as tecnologias desenvolvidas, né, dos smartphones ainda não estão tão adequadas para as pessoas com deficiência visual. Nós temos dois amigos, um amigo professor e um outro também que não dá aula no ensino superior, mas trabalha com formação, que ele diz assim, é uma pena que a Apple é a tecnologia mais avançada para pessoa com deficiência. Quer dizer, quem pode ter um celular da Apple, né? Então, a tecnologia também deveria estar adequada para a gente, né, ter essa acessibilidade. Esse meu amigo, esse nosso amigo, ele faz tudo pelo celular. Então, ele dá uma aula, como qualquer um de nós, né? Mas é um Apple, então, que custa, né? Todo mundo sabe o preço do celular. Então, assim, para a gente desenvolver a EAD, nós teríamos que ter recursos adequados e saber manuseá-los, né? Porque, em geral, a gente, principalmente para a pessoa com deficiência visual, ainda tem algumas limitações. E a LBI, ela propõe, né, que o Estado brasileiro assegure vários recursos para as pessoas. Só que, assim, ela foi aprovada em 2015, em 2016 teve o golpe. Então, quando ela seria implementada, teve o golpe. Então, vocês imaginam, todos nós sabemos o que aconteceu com o Brasil de 2016 para cá, né? Além de tudo, em 2016 teve aquilo que todo mundo sabe, a emenda 95, que para vários juristas brasileiros é uma emenda que não só corta o dinheiro das políticas sociais, mas como também muda o ciclo orçamentário e por 20 anos uma geração será destituída de acessar direitos. Ou seja, o que foi colocado ali em 2016, por essa emenda, vai colocar, nós já estamos sentindo agora, né, em vários níveis da educação brasileira, por exemplo, na saúde,
né, o que está acontecendo. Então, esses recursos que deveriam chegar, né, inclusive para as pessoas com deficiência, não vão chegar se nós não conseguirmos, né? Eu acho que nós vamos conseguir, porque tem muitas pessoas, muitas cabeças pensando em como derrubar essa emenda, em como comprovar a sua inconstitucionalidade, inclusive recorrendo a organismos internacionais. Então, não é uma resposta assim, como faz EAD para a pessoa com deficiência? Nós temos que primeiro saber qual é a deficiência. Para cada deficiência tem um tipo de desenvolvimento, tem um leque de possibilidades apontados por vários grupos, inclusive esse grupo que o nosso amigo participa, que é o grupo que trabalha com todo movimento tem um braço, né, latino-americano, europeu, ele está nesse movimento latino-americano, e esta lei, né, que é fruto também da lei de Salamanca, a LBI, ela já aponta para a gente os processos que deveriam ser desencadeados pelas políticas públicas brasileiras. Então, nós temos aí, né, todo mundo pode ter acesso, só digitar no Google LBI que a gente vai ver, né, as possibilidades. Então, a educação à distância para a pessoa com deficiência, ela é super possível, né, só que nós temos que ter os recursos disponíveis e adequados a cada deficiência. E assim, isso nos leva, né, à seguinte constatação. A educação, a luta pela educação é grande. E dentro dessa luta tem várias outras lutas. Então, essa é uma luta importante, que é de como garantir o direito às pessoas deficientes de terem um acesso ao conhecimento de várias formas. Uma outra luta também necessária, eu vou citar aqui um projeto que aconteceu em São Paulo, chamado Projeto Transcidadania, que era de garantir educação de jovens e adultos para mulheres trans, né, e a população de São Paulo que vivia marginalizada nas ruas por ser travesti. Então, houve uma política pública, que infelizmente não há mais, né, mas houve uma política pública para atendimento dessa população em específico. Então, essa é outra luta. Então, são várias lutas que nós temos pela frente. E é importante que todas sejam contempladas, né? Então, fica aqui o nosso sonho de continuar construindo estratégias de luta, porque nós vamos conseguir minimizar, se não acabar, mas pelo menos minimizar essa situação de abandono que se encontra grande parte da população brasileira no que diz respeito à sua formação intelectual, cognitiva e cidadã. Olha, eu diria também que o nosso grande sonho aqui na EAD freiriana é viabilizar esta inclusão. Nós já fomos demandados aqui várias vezes. Por que vocês não oferecem cursos para pessoas deficientes físicas, pessoas deficientes auditivas, visuais, entre outras? Nós até fomos atrás, tentamos financiamento, mas aqui, como a Fran falou, primeiro é a questão de política pública. Uma outra questão é de luta para que a política pública se efetive, né? E busca permanente dessa inclusão necessária, como tanto queremos. Então, a gente faz hoje o possível no curso, né, que estamos oferecendo aqui. Falamos também dessa inclusão pelo cuidado, o respeito à pessoa, né? A primeira inclusão é esse contato humano, que eu chamo de intertranscultural, né? Como alfabetizar alguém sem sermos capazes de realmente sensibilizar as pessoas para a realidade que a outra vive. Então, essa primeira inclusão é fundamental e, a partir dela, a gente consegue lutar juntos por outras inclusões. Sim. E, como a Fran lembrou, já existe aparato legal para isso. Só que a Fran também lembrou, vive num país aqui no Brasil, único do mundo, né, que congela por 20 anos recursos para as áreas sociais, correndo o risco de destruir, por exemplo, o SUS, né, que é um sistema que deu muito certo e que é referência para o mundo, né, e que, por conta disso, está conseguindo enfrentar, se organizar aqui para enfrentar o vírus atual, que é o vírus do momento, né? E até o vírus do momento é uma questão também a se pensar, né? Porque a gente sabe que existem interesses econômicos por detrás de tanta notícia de um vírus que muitos especialistas dizem que não é tão sério assim. Então, fiquemos atentos e atentos para pensarmos conscientemente, criticamente, para transformar essa realidade com luta e aproveitando as políticas e tentando escrever a história a cada dia.
Eu queria, então, só para finalizar, antes que as professoras também se despeçam, trazer aqui um texto de Paulo Freire, que tem muito a ver com o que acabamos de falar agora. É do livro Pedagogia do Oprimido, né? Que ele fala o seguinte: quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para atender ao significado real de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade de libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela praxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento de luta por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência, os opressores, até mesmo quando este se revista de falsa generosidade. Nem falsa generosidade nós estamos vivendo hoje, né? Que as nossas elites do atraso, como diria José Souza, são realmente elites opressoras, né? Piores do que as elites de grande parte do mundo. Então, estamos aqui, companheiros e companheiras, numa luta permanente, né, para qualificar a nossa formação, né, para trazer aqui a nossa força conjunta, coletiva, né, Fran? Né, Sônia? Que quanto mais juntos estivermos, mais fortes seremos para enfrentar os desmandos das atuais políticas nacionais e internacionais. E o futuro dirá, né, realmente, que estamos do lado certo da história, no sentido de brigar pela justiça social, pelo final, superação da desigualdade e pelo fim do analfabetismo, né? Que não é uma doença. O analfabetismo é um mal social causado por nós. Enfim, deixo com vocês, então, Sônia e Fran, as palavras aí de despedida. Nesse momento, porque a gente vai se ver mais vezes, né, no curso, está só começando no seu segundo módulo, já me despeço. Muito obrigado por sua participação. Queria ouvir as companheiras para também dizer suas palavras de despedida, e já trago aqui o abraço da Sônia, da Simone, da Sheila, que também estão participando, e até falar, ó, manda um abraço para todo mundo, para a gente, né, deixar a nossa presença registrada, tá bom? Então, obrigada, Padilha, Sônia, Plínio, Janaína, vocês, né, por este momento. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar um trecho, né, uma estrofe da música Maria Maria, do Milton Nascimento, né, em homenagem a nós, mulheres, e homens que lutam conosco, ao nosso lado, que acreditam na nossa luta, na nossa garra. Eu ia ler, eu cantaria aquele trecho, mas eu vou falar porque eu não sei cantar, tá, gente? Mas é preciso ter força, é preciso ter garra, é preciso ter sonho sempre. Quem traz no peito essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Eu acho que nós todos e todas temos muita fé na vida, temos sonho, temos esperança. E o que nos alenta é saber que nós não estamos sozinhos, somos muitas e muitos lutando para que o mundo seja um dia realmente igual, justo para todas e todas. Então, muito obrigada e boa noite. Valeu, Fran. Eu também quero agradecer muito vocês estarem aqui com a gente. Eu gostaria de estar junto com vocês, olhando olho no olho, mas essa oportunidade também de dialogarmos, né, à distância é muito válida. Agradecer e parabenizá-los, né, e parabenizá-las, porque afinal de contas, vocês estão aqui porque desejam fazer da praxis revolucionária de vocês um ato de amor, e é o que nós desejamos também. Então vamos continuar dialogando, aprendendo juntos e ter a oportunidade, né, espero que tenhamos a oportunidade de estarmos juntos outra vez. Muito obrigada pela atenção. 27 de março é o encerramento do curso. Estão todas convidadas e convidados a estarem aqui conosco aqui também e juntos nessa mesa e com vocês que também participaram à distância e presencialmente. Um abraço, gente. Palma para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Legal.